Esse com toda certeza vai ser o vídeo mais desafiador da minha vida de gravar. Eu não fiz um roteiro para isso. Simplesmente abri a câmera aqui e senti de fazer isso hoje. Bom, vamos lá então. Vou tentar falar sem cortes. Vamos ver se consigo. Desde muito cedo. Eu lembro com 11 anos de idade, pode até ter começado isso antes, mas eu lembro com 11 anos de idade, quando eu comecei a entender um pouco sobre o que era sexualidade, eu me vi já como uma criança que gostava do mesmo sexo, com 11 anos de idade isso. E aí eu lembro que eu fiquei muito em choque, porque quando eu percebi isso, me soou muito como... Eu sabia da minha realidade, né? Só falando um pouco sobre o meu contexto. Eu sabia que eu era cristão, né? Eu sabia o que os meus pais queriam de mim, o que a sociedade queria de mim, o que a igreja queria de mim. Enfim, a minha família como geral. E sabia que aquilo não era bom. Sabia que aquilo não fazia sentido com o que as pessoas queriam. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei muito em choque. E falei, putz, grila, vou ter que... Não vai ser fácil pra mim, porque eu vou ter que esconder isso daqui, né? E aí o tempo foi passando, eu era muito novinho ainda, né? E o tempo foi passando na minha vida e eu vivi de um jeito como se aquilo não fosse uma realidade minha, como se aquilo fosse só uma coisa passageira, que logo logo ia ficar tudo bem, entre aspas, né? Ia dar tudo certo. Enfim, eu ia me apaixonar por uma menina, ia casar, como sempre escutei. Ia ter uma família e ia viver feliz para sempre. Só que aí o tempo foi passando e eu fui cada vez mais percebendo que aquilo fazia parte de mim, que aquilo era mais forte. Talvez essa seja uma boa palavra. Que aquilo era mais forte do que a minha religião, do que o que eu escutava, né, com os meus amigos, dentro da minha casa, dentro de todo aquele contexto que eu vivia. Não era sobre eu querer ou não, não era sobre eu lutar ou não, não era sobre uma opção ou não, não era sobre essas coisas, mas era sobre quem eu era. Era mais pesado, era muito profundo. E era muito cansativo conviver com o fato de que o que eu era eu não poderia ser. E, e eu sempre me enxerguei, né, pensava assim, poxa, se eu abrir isso para alguém, eu sempre enxergava essa situação, porque até então eu nunca tinha falado. Eu sempre chegava a essa situação como falando com alguém e a pessoa olhando para minha cara como alguém depravado, como alguém sujo, como alguém que comete muitos pecados ou cometeu muitos pecados e por isso vivia essa condição. Então era muito louco porque era muito difícil de formatar dentro da minha cabeça tudo isso, era muito difícil. E aí o tempo foi passando, né? Eu falei que com 11 anos de idade eu me vi nessa situação porque foi quando eu entendi sobre sexualidade, sobre o que era isso. Meus desejos começaram a aparecer. E aí eu lembro de tentar muitas coisas, assim, todo o meu processo de crescimento dentro da igreja. Eu lembro de ir para workshop, eu lembro de passar por cura e libertação, eu lembro de fazer células, e confessar isso para alguns amigos, para algumas pessoas, a gente orar junto, algumas campanhas. Eu lembro de ler especificamente sobre isso, para eu tentar encontrar passos práticos para deixar essa prática, né? Eu lembro de muitas coisas, eu lembro de muitas coisas, mas elas não... À medida que eu ia crescendo, essas coisas, elas só me sugavam mais, porque quanto mais eu me esforçava para deixar de ser, mais eu tinha consciência de que eu de fato era, e que aquilo era muito mais forte. O tempo foi passando e eu fui sempre me guardando muito, né? Muito. Sempre fui muito puro e sempre busquei muito essa pureza. E aí eu lembro que com 20 anos de idade foi a primeira vez assim que eu bebi na vida, primeira vez que eu tive um contato com álcool.
e com amigos junto, e aí eu lembro de beber pra caramba, e naquele contexto eu pensei assim, nossa, agora que eu tô vivendo isso daqui, que eu tô me permitindo práticas como essa, agora acho que eu vou encontrar alguma menina, agora acho que eu vou gostar. E eu lembro de começar a ficar com algumas meninas, e todas elas eu sempre ficava quando eu tava um pouco alterado, porque pra mim era mais fácil. E é muito bizarro, porque mesmo quando eu tava bêbado, naquelas situações com 20 anos, eu lembro de orar e falar assim, Deus, hoje eu vou gostar, sabe? Eu vou ficar com uma menina hoje e eu tenho certeza que hoje vai acontecer, hoje vai dar certo. E é tão bizarro porque eu fui tentando de todas as formas possíveis. Então eu tentei de todas as formas possíveis dentro da igreja, eu tentei de todas as formas possíveis no mundo. Eu fui tentando tudo que eu podia. E tentei na terapia e ia tentando e me esforçando muito. E eu lembro de ter tido um encontro muito legal com Deus quando eu estava com 21 anos de idade, onde muita coisa na minha vida mudou, espiritualmente falando, comecei a enxergar ele diferente, não só como alguém que queria aplicar a justiça dele na minha vida, e é por isso que eu tinha muito medo, né, de me assumir para mim mesmo, mas eu comecei a enxergar ele como um pai, comecei a enxergar ele como alguém que de fato me amava, como alguém que falava de fato comigo, um relacionamento muito mais íntimo. E aí eu passei 7 anos da minha vida, até os meus 28, em um outro processo, onde eu anulei isso de novo. E só que à medida que o tempo ia passando, nesses 7 anos, começou a ficar muito difícil, porque eu começava a perceber que isso também não era sustentável. E por mais que eu me sentia, espiritualmente falando, muito carregado, emocionalmente, e quando eu olhava para mim, quando tinha os meus momentos sozinhos, eu me sentia muito mentiroso comigo mesmo. E aí isso não condizia com o contexto todo, porque eu falava, caramba, Deus, sabe, eu sirvo a um Deus que é de verdade, e que ama a verdade, e que ama lidar com fatos, sabe? E não esconder as coisas. E eu ficava me olhando e falava, Deus, até quando eu vou me esconder? E eu não tô me escondendo de você, sabe? Porque eu nunca tive esse problema. É muito louco falar isso, mas eu nunca tive esse problema de sexualidade com o Senhor. Eu sempre tive esse problema de sexualidade comigo mesmo. Comigo mesmo. Porque eu nunca senti que eu tava devendo algo pra Deus. Em todo o tempo. Eu sempre tive um relacionamento muito bom, mesmo com essa situação. E aí começou a ficar muito sustentável para mim, muito sustentável, a ponto de, de me ver depressivo, a ponto de entrar numa depressão muito profunda, que aconteceu mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos atrás, ela iniciou mais ou menos. E eu senti que eu ia morrer. É muito louco falar isso. Talvez uns 5 anos atrás eu nunca imaginaria que eu estava gravando esse vídeo aqui. Mas eu sentia que eu ia morrer mesmo. Na verdade, até um parênteses, assim, desde os meus 11 anos de idade, eu sempre falei que eu achava que eu não ia passar de 30 anos. Achava que eu não ia passar disso. Mas eu sabia por que eu falava isso. É muito maluco, era exatamente por isso. Que eu sentia que eu não ia passar, porque eu sentia que isso ia crescer muito, sabe? Sentia que isso ia ficar muito insustentável e que eu não ia aguentar, que eu ia adquirir uma doença. E eu me vi, há uns 3 anos atrás, com a Construid acontecendo, com várias conexões, com um monte de gente legal, muita coisa boa acontecendo, e me vi depressivo nesse nível, de sentir que assim, Deus, eu não vou aguentar essa pressão. E eu nunca pensei em tirar minha vida, porque eu sempre com Jesus, com o Senhor, estava sempre tudo bem, sabe? Mesmo com isso, é muito louco. Mas eu senti que eu estava morrendo, que eu não ia dar para mim. E eu ia ter que colocar isso pra fora, porque eu não ia conseguir, eu tava muito forte. E aí eu comecei a lidar com isso, comecei terapia mesmo, comecei a lidar com meus sentimentos. Na época eu tava completamente apaixonado por um amigo, e aí comecei a lidar com meus sentimentos, com tudo isso. E foi um processo muito intenso, gente, muito intenso e muito doloroso, muito difícil. Mas foi esse processo que me trouxe até aqui, um processo de muita profundidade, assim, em autoconhecimento. E aí veio a pandemia e me ajudou muito a estar só comigo e a entender e formular algumas coisas dentro de mim. E a primeira delas, assim, é que eu não sou menos amado por Deus.
eu não sou menos amado por Deus porque eu nasci homossexual, sabe? E é forte falar essa frase, né? Talvez muitas pessoas que estão me escutando aqui vão ter dificuldade com ela. De eu conseguir falar, nossa, de eu falar aqui, né? Eu nasci homossexual. É muito forte isso. Pra mim sempre foi muito forte também. Eu nunca quis professar isso, assim, nunca quis declarar isso. Mas eu comecei a entender que, sim, eu nunca optei por isso. Eu nunca optei. É muito louco, assim, nunca, em momento algum, em hipótese alguma, eu optei isso na minha vida. Mas hoje, de verdade, gente, de verdade, do fundo do meu coração eu falo isso, que eu tenho orgulho, cara. Eu tenho orgulho de carregar isso. Eu tenho orgulho porque eu sei que isso faz parte de um grande propósito, assim, que eu vou cumprir aqui na Terra. E através desse vídeo eu sinto que eu tô dando início a isso, porque eu tô abrindo isso primeiro. E eu sei que muitas coisas vão começar a acontecer a partir daí. Eu me sinto, acho que, pronto para falar isso hoje, porque eu sinto que hoje eu tenho frutos que falam mais de mim do que as minhas próprias palavras. Então, eu quis muito dar o meu melhor e conseguir aguentar, entre aspas, por um tempo esse processo todo, porque eu queria que a Construir chegasse onde ela está hoje. Eu queria que o meu escritório de arquitetura pudesse me remunerar para eu poder depender do meu próprio, para eu poder viver do meu próprio trabalho. Eu queria que outras pessoas olhassem para mim e tivessem confiança em mim, não somente pelo que eu falo, mas justamente por tudo que eu desenvolvi ao longo da minha vida, sabe? E eu tô falando isso de números e de coisas que as pessoas conseguem mensurar, mas as pessoas que me conhecem pessoalmente, elas confiam em mim pelo meu caráter, pela minha bondade, pela minha generosidade, pela minha verdade, pela forma como eu sou amigo, pela forma que eu me importo, pela forma que eu lidero, que eu protejo, que eu cuido. E eu fico muito feliz e hoje eu me sinto muito pronto para poder professar uma frase como essa, porque eu sei que ela só reforça, no final das contas, ela só está reforçando quem eu de fato sou e quem eu me tornei. E eu tenho a plena consciência de que o fato de eu olhar tanto para as pessoas, de eu ter me esforçado tanto ao longo da minha vida toda, até aqui onde eu estou, e eu sei que isso vai continuar acontecendo, o fato de ser tão empático, de ter atitudes de tanta compaixão, eu sei que tudo isso, gente, veio desse lugar. Veio desse lugar, porque eu precisei me esforçar muito para primeiro lidar comigo antes de qualquer um. E é muito maluco tudo isso. É muito maluco. E eu quero dizer também que hoje eu me vejo muito em paz com a minha sexualidade. E eu não me vejo sendo cobrado por nenhum estereótipo. Então, eu não quero me parecer um hétero top. Eu não quero me parecer um cara muito afeminado e com traços que eu nunca tive, só porque agora eu tenho que levantar uma bandeira. Eu não quero nada, eu quero ser a minha versão, eu quero ser exatamente o que Deus me fez para ser. E eu quero ser uma voz mesmo para todo mundo que se sente cansado, se sente esgotado, se sente a ponto de morrer, como eu estava me sentindo. E eu quero aprender, de fato, assim, a como lidar com essas coisas, com outras pessoas e ajudar pessoas. Eu sinto que a Construid ela é só um negocinho. Eu sinto que isso é muito maior. E não que isso seja uma pauta melhor do que a habitação, né? Mas eu sinto que isso dentro de mim, assim, reverbera muito, porque eu sei o quanto eu sofri por isso. E é por isso que eu entendo exatamente a dor de quem passa, sabe? Eu entendo exatamente a dor de quem convive com isso. E sobre o meu futuro também, falando de forma muito rápida, assim. Pelo fato de eu conseguir me aceitar hoje, de eu conseguir lidar comigo e gravar um vídeo como esse, eu sinto que muitas coisas boas vão acontecer. E dentro desse aspecto mesmo, eu sinto e eu sonho com uma família. Sabe, eu sonho em ser exemplo, e eu sonho em mostrar para um monte de gente que ser homossexual não tem nada a ver com alguém depravado, ou não tem nada a ver com alguém mentiroso, alguém idólatra, ou alguém que é fraco em personalidade. Personalidade não, é fraco em caráter, é fraco em mentalidade, você entende? Porque às vezes não, a maioria das vezes a gente quer associar a homossexualidade à fraqueza,
a falta de bom senso, a exagero de depravação. Enfim, há um monte de coisa que você sabe que vem na tua mente quando você escuta essa palavra. E, enfim, eu queria muito gravar esse vídeo porque eu acho que a partir desse vídeo muitas coisas vão acontecer. E eu nem sei o que são elas, tá? Nem quero ficar pensando também o que são elas. Eu queria só chegar aqui de cara limpa dentro do meu quarto, no lugar mais íntimo que eu tenho, mais sagrado, sabe? Minha intimidade mesmo. E eu queria muito expor isso aqui porque eu sinto que eu tô em família. E é isso. E é isso. Eu não sei se vai ter pessoas me apoiando aqui, escutando isso, se vai ter pessoas me julgando, se vão ter pessoas aceitando essa minha fala, se vão ter pessoas, eu não sei, querendo curtir um negócio desse, ou querendo me denunciar, eu não sei. Mas eu sei que esse sou eu. Esse sou eu. E eu sei também, com toda certeza, que eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Muito orgulho. E é isso. Obrigado por você que ficou esses 16 minutos aqui. Esse, com toda certeza, de todos os conteúdos que eu fiz na minha vida, esse daqui é o mais importante pra mim. Agora falando pra mim. E é isso.